Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, sempre aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da manhã da tarde, sempre a tradição da discussão política e do debate em cima dos temas, dos assuntos importantes que fazem a pauta aqui da cidade, da região metropolitana, saúde, educação, meio ambiente, o transporte, a segurança pública, né? Os temas do nosso dia a dia e, claro, o espaço sempre aberto para discussão também dos assuntos de interesse nacional, né? Sexta-feira já passou, né, de ser dia mais tranquilo, né, para quem faz jornalismo, para quem faz comunicação, para quem faz programa de debate, discussão política, de economia, de saúde, enfim, né. É sempre a bomba do dia vem outra, hoje pela revista Veja, dando conta aí da confirmação por parte do presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, de que entre abril e maio tivemos aí uma grande possibilidade de ruptura institucional, até constitucional no Brasil, esteve a pique de se criar o parlamentarismo e de se afastar o presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu, sinceramente, não li a matéria ainda, né? Mas está publicada aí no site da Veja, deve sair aí em todas as bancas, que já não está em todas as bancas também, pela internet, nesse lugar em redes sociais. Eu fico espantado que o ministro do STF tenha assumido, né, ou deixado escapar aí, de alguma maneira, esse tipo de informação, que a princípio deveria ser absolutamente sigilosa. Enfim, é mais uma bomba para se destrinchar no final de semana, mais uma confusão que abala a República, entre todas tantas, né, que a gente vê e acompanha ao longo dos nossos dias, dos novos tempos de hoje, né? Lembrando que temos uma reprise de segunda a sexta aqui na nossa Santa Cecília TV. O ponto de vista é repetido às 8 da noite para você acompanhar e conferir também. Quem está conosco aqui mais uma vez é o nosso Rafael Quaresma, advogado e coordenador do PROCON Santos, para participar conosco, discutir, debater aí os assuntos importantes e colocar a par aí a todos das fiscalizações, das possibilidades do PROCON. Agora que vem aí o Dia dos Pais. Tudo bem, Quaresma? Tudo bom, Edgar? Tudo bem? O prazer é meu. Uma alegria, uma grande satisfação participar. E não só para falar do Dia dos Pais, mas das novidades que o PROCON vai trazer agora, ainda em agosto, também no mês de setembro. Sempre uma boa oportunidade aqui da gente prestar esse serviço e uma prestação de contas aqui aos consumidores. Muito bem. Também conosco o vice-presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais, Flávio Prado, e vem destrinchar para a gente, explicar aí qual o motivo da revolta aí dos auditores. E tivemos uma paralisação aí esta semana por conta da questão que envolve a decisão do ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, e vai poder explicar direitinho, calma, para a gente debater um pouco mais sobre esse tema, já que ou é justiça para todos, né? Ou então não adianta, né? A justiça para alguns, né? Aí não vale, né? Prazer receber, tudo bem, Flávio? Tudo bem, obrigado pela oportunidade da gente estar aqui, explicar um pouco como tudo isso está acontecendo, está afetando os auditores fiscais e como isso pode afetar a sociedade como um todo. Muito bem. Na ponta lá, Marcos Santana, tem as redes sociais, as transmissões nossas do ponto de vista e a sua participação, que é sempre muito importante aqui com a gente. Tudo certo para isso? Tudo certo para todos. Você lembrou muito bem essa entrevista do ministro Dias Toffoli na revista Veja, que é publicada na edição que começa a circular hoje na revista Veja. Os setores representativos do empresariado, da classe política, inclusive militares, estavam insatisfeitos e começaram a organizar um movimento para implantar o parlamentarismo. E o Dias Toffoli conta nessa entrevista aqui que foram feitas mais de 30 reuniões envolvendo o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o próprio presidente Bolsonaro, alguns chefes do segmento militar do Brasil, para colocar panos quentes na situação, que seria essa ruptura institucional, seria até pior do que a retirada do Jair Bolsonaro via um golpe parlamentar, vamos dizer assim. Convidar você que vai acompanhar ao vivo, convidar você a participar também do programa, uma sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de vista, Cuidado Botão ou por e-mail. contato@pontovista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições do Ponto de Vista estão disponíveis na internet também,
no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você vai para a reprise às 20 horas. Uma boa noite. Boa noite sempre para você que está na reprise, nosso mantra, né, de todos os dias, o programa ao vivo acaba às 2h30 da tarde, até a reprise começar às 8 da noite. Deus, só Deus pode saber o que pode acontecer na confusa República Brasileira. Né? Bom, segunda-feira temos um evento importante lá no Teatro Coliseu, o primeiro fórum de debates, Porto Negócios, a ligação seca entre Santos e Guarujá. Né? Dia 12, portanto, lá no Teatro Coliseu, a partir das 7h30 da noite. Inscrições estão encerradas pelo Santa Portal. O evento é uma realização, sabe, aqui do sistema Santa Cecília de Comunicação e apoio da Wise Advisors, apoio da Praticagem de Santos, das prefeituras de Santos e Guarujá. Né? As autoridades envolvidas nesse tema, prefeitos, deputados, presidente do DESP, representantes do governo do Estado, da União, todos confirmaram presença, porque realmente é um evento muito rico, muito agradável, importante, para a gente tentar definitivamente chegar a um ponto comum em relação a essa novela interminável, que é a ligação seca entre Santos e Guarujá. Ponte ou túnel para você, meu caro Rafael Quaresma? O que mais te agrada? Me agrada mais o túnel, né? Embora eu acho que a ponte está mais próxima de se tornar realidade. Porque o túnel ele tem uma longevidade maior, né? Então fica algo aí com um lapso de tempo mais duradouro. Enfim, a questão da ponte, a mim parece que ela já nasce um tanto quanto ultrapassada, um tanto quanto obsoleta, ou que pode, de forma mais rápida, limitar o desenvolvimento das cidades envolvidas e, consequentemente, do Estado e do país. O túnel, ambas são caras, tanto a ponte quanto o túnel, mas o túnel, a mim, me parece que atende de forma mais duradoura essa necessidade de ligação seca. Vamos ver, eu na segunda estarei lá, participarei também para me apropriar dessas informações, já que interessa a todos nós. Flávio, o que você pensa? Olha, eu acho, concordo com o Rafael, eu entendo que a gente não sabe como vai ser os avanços da logística de amanhã, se o desenvolvimento do porto aqui vai ser limitado por uma ponte. Né? Então, eu também concordo com a ideia do túnel. Muito bem. Aliás, nós temos aí o túnel com o processo ambiental já resolvido e a questão da ponte também, acho que pelo que a gente ouve aqui também, não é um processo muito difícil para você resolver essa questão ambiental. Vamos aguardar segunda-feira, portanto, evento realizado pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação, Teatro Coliseu, 7h30 da noite, você vai ter flashes aí na programação da Santa Cecília TV, depois, claro, né, toda a repercussão do evento e esperemos, né, se Deus quiser, uma saída efetiva, né, para essa ligação seca, já que balsa, meu Deus do céu, né, já não dá mais, né. Bom, só para a gente não fugir dessa questão que envolve aí a possibilidade, essa bomba que a revista Veja traz agora no fim de semana, né, essa possibilidade de ruptura que houve entre abril e maio. Ontem, um evento importante em São Paulo, várias autoridades foram presentes, o presidente da Câmara Federal, o presidente Rodrigo Maia do DEM, né? E o Maia, mais uma vez, deu uma cutucada é pouco, né? No peito do presidente da República, né? Bolsonaro é produto, abre aspas, Bolsonaro é produto dos nossos erros, né? Aí ele completa. A pergunta é, onde erramos? Onde errou a política? Errou muito, né? Essa autocrítica o presidente da Câmara pode e deve fazer, né? E aí melhor do que a gente sabe onde errou, já que é político de tanto tempo, político de vários mandatos, assim como o presidente da República também o é. Eu penso o seguinte, Edgar, a questão não é o problema em si, essa discussão, esses ânimos que não se acalmam, porque, veja só, a gente muda ali os protagonistas, mas a história, o enredo é o mesmo, né? Você vê nisso em 2014, com aquela questão do Aécio, com a Dilma, depois por conta do impeachment, alguns lá falam da questão do golpe, do próprio governo de Michel Temer, que logo foi desestabilizado em razão
daquela conversa, aquele encontro lá do Joesley Batista, ainda na garagem, lá de Jaburu, enfim. Então veja só, agora com o presidente Bolsonaro, etc. Então, o que nós precisamos, mas nós não temos, é uma certa estabilidade, uma certa calma, quer dizer, a gente vive, já por conta dessa reforma política que não sai, o clima de eleição a cada 2 anos, e a mim pelo menos tem me passado essa ideia de que nós vivemos um período eleitoral intenso, frequente, ininterrupto. Então é 2016, 2017, 2018, 2019, ano que vem tem eleição municipal, depois em 2022 volta de novo a eleição para governador, presidente, e não se acaba essa ideia, né? A gente fica de forma frequente, ininterrupta, trabalhando isso. E o pior é que as pessoas, de um modo geral, e aí falando do próprio presidente, que já tinha se declarado não ser candidato à reeleição, mas as pessoas acabam fazendo do mandato uma análise ou como se fosse, não trampolim, mas alguma coisa pensando daqui a 4 anos. Vocês vão pensar no presente, tem tanta coisa para ser feita, a questão da eleição, da reeleição ia ser secundário. E parece que fica sendo o ponto principal a ser trabalhado. Com isso perde o país, perde a agenda que é necessária, de tantas reformas e tantos temas, não é só pegar a reforma. A gente fala sempre reforma da Previdência, reforma tributária, reforma política, esses são os macros, são os grandes problemas. Mas tem tanta coisa que às vezes sendo resolvida, talvez até tensionasse o andamento dessas reformas, mas se você não faz algo menor, imagina essas coisas maiores. Então, penso que é ruim isso, é triste, perde o país como um todo. Lamentável, né? Tem uma série de situações, uma roubalheira generalizada, ficou demonstrada aí na Operação Lava Jato, todas as críticas que a Operação Lava Jato possa ter, flagrou aí uma série de situações que são inegáveis, né, por parte dos seus atores, lamentavelmente, né? Muita gente presa, muita gente solta, não é? Os partidos todos lameados, né? E eu acho que por aí houve facada, enfim, também no caminho, né, Flávio? E por aí surgiu essa figura aí que acabou colhendo aí a insatisfação, né, de mais da metade da população brasileira. Sim, a Operação Lava Jato, eu entendo que revelou um esquema que, na verdade, infelizmente, é um esquema que a gente apareceu na Petrobras, mas são esquemas que a gente percebe que são replicados em vários níveis da federação, né? A Receita Federal, inclusive, participa também de várias ações da Lava Jato e da Lava Jato, em que, não pelo aspecto criminal, mas pelo aspecto de fazer com que todos os atores ali paguem os tributos devidos, né? Sem a Receita Federal não haveria Lava Jato, né? Não haveria Lava Jato como a gente conhece. Isso é uma coisa que os próprios procuradores entram no mérito da questão desses vazamentos, desses diálogos, mas se não houvesse a Receita Federal, não teria, eles mesmos falam que se não tivesse informações da Receita Federal, o trabalho dos órgãos fiscais em rastrear o dinheiro que estava transferido, tudo isso com autorização inicial, a Lava Jato não teria ocorrido da forma que ocorreu. Perfeito. Você perguntou onde o governo norte-americano enviou o ok, né? O Eduardo Bolsonaro seja indicado embaixador em Washington. Você falou que a frase do Guimarães, que o Bolsonaro é o fruto dos nossos erros. Erro não só da classe política, mas erro da população em geral, né? E é uma consequência direta do clima que se instalou no Brasil, o Quaresma lembrou muito bem, dessa polarização entre nós e eles, né? Parecia um disputa do carnaval lá do Pará, garantido e caprichoso, né? Não é o outro, né? Não tem outra alternativa, né? E Jair Bolsonaro acabou se situando nesse meio aí como nem é um nem é outro, né? E por outro lado também, até a Lava Jato ajudou a mostrar esses esquemas bilionários de corrupção e fez nutrir na população esse sentimento de antipolítica, né?
Então, os grandes responsáveis por essa situação são os políticos, né? Jair Bolsonaro se apresentou antipolítico. Ele era muito mais político que militante. Mas ele é político há mais tempo do que militante. Mas essa ideia dele é as pessoas estão desalentadas, desiludidas de tudo, né? Acabam acreditando nisso daí, né? E agora o problema é que nós vemos que o Jair Bolsonaro é mais político ainda, né? E ele também acirra esses ânimos dessa polarização do Brasil. Então, quer dizer, Jair Bolsonaro não é a solução para aquele impasse que vivemos durante vários anos. E a situação deve piorar, né? Porque ele não dá as soluções que o Brasil precisa ter: um desenvolvimento econômico, geração de emprego, a segurança jurídica, as mudanças nas legislações que o Brasil precisa para se tornar um país mais moderno. Em resumo, o cenário é muito sombrio para todos nós. O Quaresma levantou bem a questão das eleições de 2014, né? Essa coisa do norte contra sul, branco contra negro, rico contra pobres. Nós contra eles. Nós contra eles perdemos todos. Perdemos todos. Foi a invenção do João Santana, é isso? Não é parente do Marco Santana? Não é teu primo, não. João Santana, o marqueteiro da campanha da Dilma, já havia sido marqueteiro da reeleição, da primeira campanha da Dilma também, né? Na reeleição, a coisa estava feia para o lado dela, Marina Silva cresceu, ultrapassou a Dilma, enfim, e o PT, então, tomou a decisão de esmagar a Marina. E a Marina esmagada, não tinha reação. E a candidatura dela era uma candidatura pequena, né? Evidentemente não tinha condições de enfrentar o Partido Trabalhador do governo, a máquina do Estado, né? A campanha pró-reeleição da Dilma. E aí fica essa história. O PSDB foi para o segundo turno, com o Aécio, nós contra eles, ricos contra os pobres, o norte contra o sul, essa coisa toda. E aí acabou acontecendo isso, né? A Dilma foi caçada, tragédia na economia do país. Pior presidente da história da humanidade, espero que seja superado pelo atual, né? Mas até hoje ela é a pior presidente que o mundo já conheceu, e não diria em todos os aspectos, porque ela não é violenta, não roubou ninguém, até o momento nada nos leva a crer que ela tenha tido qualquer atitude, não é? Nesse sentido, de corrupção, de violência, enfim, nada disso. Mas a área econômica e aspectos gerais, a questão política, enfim, desagregadora completamente, né? Então serviu para nós contra eles, acabou criando essa figura que está o presidente Jair Bolsonaro. Espero que ainda temos tempo suficiente que ele mude um pouco a sua maneira de agir, que atraia aí as pessoas, o governo dele, pessoas pessoas inteligentes, que possam ajudar o país. Aproveitar e fazer um break, né? Na volta então a gente fala especificamente sobre esse caso que envolve aí o sindicato dos auditores, né, essa reclamação contra a ação correta, né, contra a decisão do ministro Alexandre de Moraes e outros assuntos importantes ligados também ao PROCON. Já. Muito bem, sequência do ponto de vista, Rafael Quaresma com a gente, né, coordenador do PROCON Santos, Flávio Prado, que é o vice-presidente do Sindifisco, Sindicato dos Auditores Fiscais, o Santana atento aí às redes sociais e a paralisação e uma certa revolta por parte dos auditores fiscais tem uma relação direta com uma decisão do ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que decidiu impedir aí fiscalizações do COAF, da Receita, enfim, em cima de autoridades, de parentes de determinadas autoridades, enfim, queria que você explicasse um pouco melhor, detalhasse um pouco melhor, a gente sabe da informação, sabe o que aconteceu. Fica aquele mau cheiro no ar, né, evidentemente, né? Bom, quer dizer que o empresário, um comerciante, né, um advogado, o médico, o jornalista, todos podem entrar lá na malha fina, ser pego lá em algum erro e tal, e as autoridades estão isentas desse tipo de fiscalização. Queria que você explicasse direitinho, né, o que vocês estão tão incomodados assim. Então, Edgar, bem, vamos lá, contar um pouquinho do contexto de como surgiu essa decisão, né? No ano passado, a Receita Federal começou a fazer um estudo de agentes públicos que tinham tido um enriquecimento muito repentino, de um ano para o outro, um enriquecimento muito grande, inclusive em familiares. Dentro da lei, normalmente. Assim, mesmo situações com aparente explicação, porque muitas vezes esse acréscimo
ele acontece, tem uma explicação no papel, mas quando vai ver aquilo não tem nada a ver, o papel só está escondendo uma situação de verdade. Então a Receita fez um grande levantamento, envolveu 800 mil CPFs no Brasil inteiro, porque envolveu muitos agentes públicos e familiares, e no final selecionou 133 pessoas que tinham um acréscimo de um ano para o outro, entre outros critérios, mas foi feito um estudo bastante objetivo, impessoal, essas 133 pessoas selecionadas tinham tido um acréscimo de pelo menos R$ 2,5 milhões de um ano para o outro. Então é um valor bastante significativo. E não ganharam na Mega Sena. Então, pois é. E assim, é claro que aquele rendimento pode ser lícito, mas nós, auditores fiscais, temos o dever de verificar essa avaliação, essa variação patrimonial. E baseado nisso Isso é uma declaração de bens cuja renda demonstrada não justificaria, ou não é bem isso? Então, a diferença desse caso é que foi selecionado o caso em que a renda com renda demonstrada também, mas com a seguinte ideia: olha, essa renda demonstrada possivelmente seja uma simulação, seja só para esconder um ganho ilícito. E veja, a gente os auditores fiscais não são parte da polícia. A gente não quer correr atrás, fazer investigação criminal nesse caso, mas se foi um rendimento ilícito, tem que pagar tributo sobre ele. O rendimento ilícito também paga tributo, também tem que pagar tributo, também tem que suportar o seu quinhão ali na carga tributária, que é pesada e todo mundo paga. Só que o que aconteceu? Devido a um erro operacional, um auditor que fez um relatório no âmbito dessa operação, fez um relatório sobre a esposa do ministro Gilmar Mendes. E esse relatório, por um erro do sistema... Guiomar Mendes, né? Isso. Por um erro do sistema, um erro na utilização do sistema, ele foi entregue para outro contribuinte. Então, e depois apareceu na imprensa, etc., e isso já foi bem mapeado. Se o cara receber em casa... Isso já foi bem mapeado, que foi um erro, não foi intencional. Só que... Comprovadamente foi um erro. Comprovadamente foi um erro. E até porque é aquela coisa, tem a assinatura do auditor no documento. Quem que intencionalmente faria um documento com a assinatura dele? Então, assim... E arrumar para a cabeça, né? E arrumar para a cabeça. E a Corregedoria da Receita, que é muito séria, muito atuante, já entendeu que não houve dolo, que não teve essa intenção, mas o que aconteceu? Toda essa situação gerou esse ruído e o ministro Alexandre de Moraes, no dia 1º de agosto, proferiu uma decisão em que ele suspendeu os 2 auditores que estavam envolvidos nessa questão, né, nesse relatório que vazou. Só que ele não fez só isso. Ele suspendeu 133 fiscalizações que estavam em cursos baseadas nesse estudo. Então, a gente se viu totalmente impedido de trabalhar. Ou seja, eu posso fiscalizar o comerciante aqui da esquina, o empresário pequeno. Agora, se eu for fiscalizar uma autoridade, um ministro, eu não posso mais. Não existe, no âmbito tributário, não existe foro privilegiado, não existe só os auditores fiscais têm a possibilidade, tem o dever de olhar todos os CPFs. Agora, a Receita normalmente, existem casos, porque a gente tem dificuldade de ver essas coisas noticiadas na grande mídia, enfim, né? Um senador da República, um ministro de Estado, um governador e tal, até o próprio presidente, enfim, aparecer lá com os números da sua declaração de bens, com ganhos patrimoniais enormes, enfim. Eles são realmente são chamados a explicar? Então, esse estudo foi feito para dar um passo nesse sentido. Na verdade, assim, todas as declarações são analisadas, só que algumas, quando está, mesmo tudo aparentemente estando tudo certo, a gente tem que aprofundar um pouco mais, para saber se o que está no papel. Então, vou usar um exemplo aqui, espero não estar sendo muito técnico, mas
digamos que a pessoa coloque lá, olha, eu tenho uma empresa, eu ganhei R$1 milhão de dividendos. E isso é uma coisa que aconteceu muito na Lava Jato. Então, por exemplo, teve diretores da Petrobras que tinham uma empresa e que, de repente, aquela empresa começou a ganhar contratos com um monte de empresas e começou a pagar um monte de dividendo, mas, na verdade, aquilo não era dividendo, aquilo aparecia na declaração dele como dividendo. Tinha laranja no meio da história? Se fizesse a não? soma... Não, nem tinha laranja, a empresa estava no nome dele mesmo, só que aquilo não era, na prática, não era um dividendo para um serviço que ele prestou. Era uma propina disfarçada de dividendo, e foi assim que a Receita Federal tratou. Tanto que, no âmbito da Lava Jato, só de tributo, os auditores fiscais já constituíram 18 bilhões de reais em tributo que foi sonegado, só na Lava Jato, sem contar 18 bilhões? Bilhões. Então, tanto essa tributação dá sempre, tanto em quem recebeu essa propina, quanto em quem, dependendo do caso, quando a propina é paga por uma empresa, a empresa não pode... Muitas empresas tinham um determinado lucro, aí pagava a propina, diminuía esse lucro e diminuía o imposto de renda que a empresa pagava. Só que propina não é despesa normal, né, para uma empresa. Então, a Receita Federal também vai lá e diminui isso, glosa isso da apuração do lucro, porque senão é aquela coisa, né? A empresa paga a propina e ainda tem um benefício tributário com isso. Não faz sentido nenhum, né? Então, nesses 18 bilhões tem todas as situações, tanto quem recebeu propina em algumas empresas que pagaram propina e os doleiros que também, os operadores, né, que fizeram com que o dinheiro saísse de uma ponta e fosse para outra. Bom, ele se aproveitou dessa escorregada, desse equívoco desses dois auditores, estou entendendo bem. Exatamente, né? Exatamente. E abriu o arco de proteção para todas as autoridades. Quais são essas autoridades aí que ele protege com essa decisão, então, o ministro Alexandre Moraes? A lista completa só vazou, da lista desses 133 contribuintes, só vazou mesmo, comprovadamente, esse caso da mulher do Gilmar Mendes, que, como eu comentei, já foi totalmente maquiado. São autoridades ou são outros casos também? Por exemplo, a gente sabe que existem muitos casos que a Receita e a Polícia Federal investigam, ligado ao crime organizado, né? Então, nesse primeiro caso, todo estudo que a gente vai fazendo numa massa grande de pessoas, a gente tem que começar limitando. Porque se você for olhar todo mundo do Brasil inteiro, é muito complicado. Então, nesse estudo foi limitado a agentes públicos. Mas a Receita faz, os auditores fiscais fazem rotineiramente também outros estudos, buscando alguns conjuntos de pessoas específicas. Esse inicial... Então, assim, foram 800 mil CPFs só de agentes públicos e familiares. Se a gente fosse trabalhar com o restante da população, ia ser mais 190 milhões lá de CPFs que a gente teria que olhar. Então, esse caso específico foi mais limitado. Agora, nenhum agente público pode ser investigado mais com essa decisão do Alexandre Moraes? Então, a decisão dele suspendeu a fiscalização só desses 133 casos. Tá, especificamente. Que os nomes não aparecem, então a gente nem sabe exatamente quem é. Só que é uma decisão muito preocupante, porque hoje são esses 133. E amanhã, se a gente, por exemplo, fizer uma fiscalização em cima de uma empresa que, digamos, de algum parlamentar, ela vai... não, essa aí também não pode. Tem essa aí também não pode. Lá, né? Exatamente. Ou outras situações, né? Se, por exemplo, falando aqui do Porto de Santos. Aqui no Porto de Santos, a gente até já acostumou com o pessoal da alfândega do Porto a prender cocaína, né? Só esse ano já foram 13 toneladas. Deu mais de 50 toneladas nos últimos anos. E a gente sabe que muitas dessas apreensões são feitas em empresas que não têm nada a ver, que vai o traficante, as organizações criminosas colocam lá a cocaína dentro da carga. Só que a gente tem que sempre olhar para ver se é isso mesmo ou não. Enquanto a gente está olhando, a gente esbarrar com uma empresa que, de repente, é da família, não precisa ser nem da autoridade, do governador. Vai autuar o cidadão é da família de um faz governador. apreensão, exatamente.
o que se instalou com essa decisão foi uma sensação de insegurança total, porque eu estou trabalhando hoje e amanhã eu posso ser chamado para explicar por que estou trabalhando, fazendo trabalho da instituição, da Receita Federal, e de repente eu posso ser chamado, ser suspenso das minhas atividades porque eu estou fazendo o meu trabalho. Então, diante disso, o Sindicato dos Auditores está fazendo uma assembleia, consultando a categoria, para paralisar as ações de fiscalização. Para que, olha, se eu não posso fiscalizar a autoridade, o peixe grande, eu também não vou... Para que eu vou fiscalizar o pequeno? Sem contar que eu estou fazendo uma fiscalização e, de repente, pode chegar alguém e falar, olha, você não pode fiscalizar essa empresa. Por quê? Por que não? Porque essa não. Como assim? Isso essa decisão... É claro, foi lamentável o erro que aconteceu de ter vazado uma informação, claro. Mas esse vazamento não pode justificar que os auditores sejam impedidos de trabalhar. Ninguém no Brasil tem um CPF blindado que é imune à fiscalização. Agora, a gente volta a discutir, a debater essas decisões individuais, né, dos ministros da história. Não temos um Supremo Tribunal Federal, são 11 Supremos, então, né, Rafael? Pois é. A gente brinca aqui, eu quando dou aula lá de processo civil, eu falo para os alunos, olha, aqui em Santos a gente tem 12 códigos de processo civil. Mas por quê? Porque tem 12 varas cíveis. E aí cada juiz quase que tem ali o seu entendimento em relação a muitos temas que estão na lei. E a lei é nacional, a lei é federal, ela pressupõe uma hegemonia, uma igualdade, um mesmo tratamento para todos os processos e, portanto, para todos os cantos aqui do país. E há essas particularidades, peculiaridades, mas às vezes num universo tão pequeno, você pega, por exemplo, falando de Santos, juízes que seguem à risca o que diz o Código de Processo Civil e marcam, por exemplo, uma audiência de conciliação, que é obrigatória pela lei. Muitos outros tratam o processo de uma outra forma, atribuem ao processo um outro procedimento e não marcam, num primeiro momento, essa audiência de conciliação. Qual que está certo, qual que está errado? Se a gente for ver o que está na lei, seria então a designação da audiência, porque é exatamente o que está ali. Agora, na prática, o que é mais produtivo, né? Talvez aquele que não marca a audiência, porque faz com que o processo siga adiante. Esse caso, estou dizendo tudo isso para falar que nesse caso dos auditores, do Supremo, a gente se depara com um precedente que é um tanto quanto perigoso, né? Eu até ia perguntar, Flávio, para ti, não sei se tem alguma relação com aquela questão de pessoa exposta politicamente, pessoa politicamente exposta, que hoje você acaba precisando preencher, né? Cadastros, enfim, você vai abrir conta em banco, se é pessoa politicamente exposta, ou se é ligado a alguma que seja, enfim, se isso também serviu como um dos critérios, um dos parâmetros, porque no que disse o Flávio, que eu já tinha também acompanhado pela imprensa, embora a ideia que se ventile, seja pelo ministro Alexandre de Moraes, que foi o autor da decisão, seja pelo que o ministro Gilmar Mendes disse por conta da esposa, que foi uma das investigadas, é de se pessoalizar a investigação, quando na verdade, até pelo que já disse aqui o Flávio também já tinha visto, foram 800 mil CPFs, quer dizer, não tem como você pessoalizar uma análise, uma investigação de 800 mil nomes, né, de 800 mil pessoas. Vários filtros vêm sendo feitos até que você chega nesse universo de 133. E aí pior, Edgar, por conta de tudo bem, a gente já saiu de 800 mil, mas você acaba barrando também esses outros 133, né? Então, assim, como eu disse, é algo meio que sem precedente que causa uma instabilidade, uma insegurança e uma insatisfação, uma falta de motivação muito grande, né? Quer dizer, então, a mesma coisa, parece que você acaba premiando aquele que não quer trabalhar ou penalizando aquele que vem fazendo o seu serviço, o que não dá para entender. Então, Rafael, essa questão que você mencionou, muito bem lembrado, a questão das PPEs, as pessoas politicamente expostas. A gente tem na legislação, inclusive, recomendações internacionais para que as pessoas politicamente expostas, que são pessoas que hoje estão em alguma posição de poder político-econômico. Então, são pessoas que têm, assim, sem entrar, por favor, assim, em caso concreto nenhum, mas são pessoas que têm mais vulnerabilidade à corrupção, a ter uma renda ilícita de corrupção. Toda a
as recomendações internacionais da OCDE, que é a Organização dos Países Ricos, que o Brasil quer entrar agora, ela tem uma recomendação que é, olha, pessoas politicamente expostas você tem que olhar mais, você tem que olhar com mais cuidado do que uma pessoa comum. Então, todas essas pessoas eram para ser mais fiscalizadas, assim, não era para ser nem blindado, era para olhar com uma lupa ainda maior. Então, aliás, devia ser obrigatoriedade, né, daquele que tem um cargo público eletivo, em abrir suas contas publicamente. Você vê, mas aqui faz ao contrário. Né, cara, aqui é. Então, na verdade, é uma crítica até nossa, tanto do nosso sindicato quanto da nossa associação dos auditores, de que há muito tempo que essa fiscalização começou ano passado, já era para estar sendo feita há muitos anos atrás, porque, inclusive, não só pela óbvia moralidade da coisa, de você olhar com mais cuidado quem merece ser olhado com mais cuidado, mas sim para você, inclusive, seguir essas orientações internacionais de combate à lavagem de dinheiro, combate à corrupção. Hoje, por exemplo, como eu comentei, a Corregedoria da Receita Federal é muito atuante. Então, eu sou servidor público. Se cai um valor na minha conta atípico, eventualmente isso vai chegar no conhecimento da Corregedoria e eu vou ter que explicar. Então, se eu, Flávio, auditor fiscal, tenho que explicar, por que não o ministro do Supremo também, ele deveria estar medido com uma régua ainda mais detalhista, com um critério ainda mais com uma lupa ainda maior. Sem dúvida. Paula Santana, foi não? Donizete Ferreira, de Guarujá, diz que é uma pessoa comum, mas a Receita olha o imposto de renda dele com lupa. E aqui o Marcos César Brito... De todos nós, viu, Donizete? Não é só você, não. E o Marcos César Brito, ele pergunta aqui se não é possível estabelecer a taxa, a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Então, vamos lá. Primeiro, a sensação que ele tem em relação ao imposto de renda dele, eu também tenho. A minha declaração também é olhada com muito carinho. Então, mas essa questão da isenção, o nosso sindicato tem um estudo que, na verdade, diz que a faixa de isenção já está muito defasada. Já está defasada no mínimo em 60%. Então, já passou da hora de corrigir essa faixa de isenção e as faixas não só da isenção, mas as faixas das alíquotas progressivas para fazer com que a base da pirâmide pague menos. Durante muitos anos... 1.900 por mês, é isso? Não, hoje está, acho que 2.000, eu confesso que eu não estou com o número de cabeça. 2.000 por mês? 2.000 por mês. Mas hoje você vê algumas... Na verdade, praticamente todo mundo paga, né? Então, praticamente todo mundo. Eu estava olhando o olerite lá dos funcionários do meu prédio, você vê, todos são contribuintes de imposto de renda. Então eu olhei lá o lerite de um, veio lá, imposto de renda, era R$30, ok, mas quer dizer, ele está contribuindo. Imposto de renda. Então é necessário. A da restituição já foi corrigida, Flávio? Também não. Dos valores, quando há restituição, que sempre se queixa também dessa defasagem, isso não houve correção, nem para o pagamento, nem para a restituição. Você fala a demora entre entregar a declaração e receber a restituição. Tem entre a entrega da declaração, que é março, abril do ano, e até o pagamento da restituição, que pode ocorrer, geralmente, se não teve problema nenhum na declaração, nenhuma inconsistência, é pago até o final do ano, né? Corre juros Selic. Tá. Só que é aquela coisa, é juros Selic, é juros simples, não é uma atualização muito significativa. Na verdade, essa situação que você mencionou, Rafael, são pessoas que nem deveriam pagar imposto. Claro. Inclusive porque, você pensa, ele vai ter que fazer uma declaração, vai ter que mandar para a Receita, a Receita vai ter que processar para devolver esse valor, não era nem para estar pagando. Isso aí. Então, assim, é claro, tem questões de finanças públicas envolvidas que é o orçamento público, né? Como todo mundo... isso aparece bastante, que a gente está numa crise fiscal, de estar com um orçamento deficitário, então o governo muitas vezes não consegue abrir mão de algumas receitas. Mas o que a gente percebe é que nos últimos anos foram dadas isenções, renúncias muito significativas para alguns setores específicos
Então, por exemplo, foi feita uma desoneração da folha de pagamento para alguns setores, que foi feita totalmente sem critério nenhum, deixaram de precisar pagar. Governo Dilma, não foi? Foi no governo Dilma. Mas isso vem a ordem e pronto, e aí tem que executar, porque não consulta a área técnica, nada disso. É uma decisão, uma deliberação meramente política. É uma deliberação política que vem e fala, olha, tem que fazer. Até porque, muitas vezes, nós somos agentes públicos, então a gente tem que seguir a lei, a letra da lei, o que está ali na lei. Então, o que foi aprovado na lei, a gente tem que seguir. Então, essa questão da desoneração, que eu citei como exemplo, foi bem uma coisa que foi que, claro, quando foi criada na época, falaram, não, isso aqui vai criar emprego, vai ajudar a população. Não criou emprego, não ajudou a população, só aumentou o lucro e, ao mesmo tempo, não atualizaram a tabela de imposto de renda. Então, o pobre, proporcionalmente, teve que pagar mais tributos do que aquelas empresas que estavam naqueles setores e que se beneficiaram. E é o tipo de benefício que, depois que é concedido, é quase impossível politicamente de conseguir reverter. Essa desoneração já está tentando, posteriormente, viram que estava errada, foi tentado alterar, mas é aquela coisa, depois que o benefício está dado, vários grupos de interesse lutam com unhas e dentes para manter aquele benefício. Coisas do ministro Nelson Barbosa, né? Se não estou enganado agora. O Guido Mantega também praticou bastante. Começou nova matriz econômica, não era isso que citava? Os fundamentos da economia mundial caminhariam por esse... E nós fomos para um buraco que não conseguimos sair até hoje. Ameaçamos dar uma melhoradinha, uma segurada, com a atuação do ministro Meirelles no governo do presidente Michel Temer e tal, para que o fundo não tivesse mais buraco, né, mais fosso, não pudesse descer abaixo do fundo. Mas, pelo jeito, está muito difícil. Um break, mais um intervalo rápido, voltamos já já. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso ponto de vista, esse tema que nós estamos conversando aqui, em relação à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, né, suspendendo investigações aí da Receita em cima de cento e poucas autoridades, né, e isso pode se estender a outras tantas, enfim, já teve auditor fiscal sendo suspenso, por causa do vazamento das declarações da Guiomar Mendes, esposa do ministro Gilmar Mendes, enfim, né? E a gente queria saber o seguinte, na verdade o que dá para fazer é tentar derrubar, né, o Rafael, acho que não tem outra saída, né, Flávio? Se não me engano, até a Procuradoria-Geral da República questiona isso, né, porque também... Não sei se vai ter que ir a plenário, não sei se... a ideia agora, até pelo regimento, é que essa decisão seja colegiada, né, então, como decisão liminar, ela é feita monocraticamente, mas depois isso é apreciado e analisado ou pela turma ou pelo pleno do Supremo. O problema é que não há um prazo para isso, né? Então pode demorar, enfim, e aí essa situação liminar ela acaba refletindo e regulando uma decisão, uma situação que seria pontual, acaba alargando seus efeitos aí ao longo do tempo. A gente tem essa bronca aí agora que o Deltan Dallagnol parece que assumiu, né? Que eles tentaram realmente tentar a possibilidade de um impeachment, né? Junto ao Senado contra o ministro Gilmar Mendes. Uma confusão realmente generalizada. Né? A gente observa que a gente também entrou num campo de batalha, né? Vamos ser bem sincero. Porque eu creio que não foi por acaso que no mesmo dia que saiu essa decisão do Alexandre de Moraes foi o dia que saiu as primeiras mensagens do Deltan Dallagnol falando de ministros do Supremo. Então, o que a gente percebe é que também a gente está sendo envolvido numa questão que a Receita Federal, os auditores fiscais como um todo, do Brasil inteiro, estão sendo envolvidos numa disputa que não tem nada a ver conosco. E a gente está tentando trazer um pouco de apoio público até essa questão, porque a gente sabe que foi uma decisão liminar que está sujeita à confirmação do plenário, mas, como você falou, Rafael, muito bem, que a gente nunca sabe quando vai ser essa decisão. É bem aquela situação em que, infelizmente, a gente vive no Brasil, em que uma coisa que é para ser provisória, uma liminar que era, digamos, para durar 2 dias até ter a reunião da turma, a reunião do pleno, ela fica valendo indefinidamente. Então, a gente não sabe exatamente quando isso vai ser julgado.
tem a Associação Nacional dos Procuradores da República, inclusive, é contra o MPF e a associação deles são contra a existência desse inquérito, por não ter participação do Ministério Público. E eles já peticionaram, entraram com mandado de segurança contra essa decisão do Alexandre de Moraes. Esse mandado de segurança foi relatado, está sendo relatado pelo ministro Edson Fachin, que inclusive já falou que pode julgar. Agora depende do ministro Dias Toffoli colocar isso na pauta. Só que a gente sabe que infelizmente, a gente sabe que se a gente não fizer algum tipo de pressão, esse assunto não vai ser pautado, os colegas vão continuar suspensos, as fiscalizações vão continuar suspensos e essas pessoas vão continuar blindadas. Diga, aproveitar a participação do Flávio Prado aqui no programa para discutir um assunto que agora é um assunto um dos assuntos do dia, né? Que é o destino do COAF. Originalmente, tradicionalmente, ele sempre foi ligado ao Ministério da Fazenda, depois ao Ministério da Economia. E o juiz Sérgio Moro quis trazer para si né, a responsabilidade de trazer o COAF, né, o Comitê de Controle de Atividades Financeiras. E agora o Jair Bolsonaro, hoje, na novidade de hoje, é que ele diz, parece que é aquela mãe que teve 2 filhos brigando por uma bola, fala assim, ó, nem com você, vou colocar a bola em cima do guarda-roupa, né? E vai dizer... Banco Central, isso? Dizendo que vai colocar o COAF no Banco Central. Então, do ponto de vista técnico, que a gente sabe que o COAF está muito ligado à investigação desse caminho, de contrabando, evasão fiscal, lavagem de dinheiro, movimentação de dinheiro ligado ao tráfico de drogas, assim por diante, crime organizado. Tecnicamente, qual seria o melhor destino do COAF? Então, aí é a minha visão particular, né, não é uma posição do nosso sindicato, mas a minha visão particular é que o COAF tem que funcionar. Não interessa se ele está na estrutura A, na estrutura B ou na estrutura C. O importante é que ele tenha estrutura para funcionar. Uma das medidas que foi positiva desde dessa mudança de governo foi que o COAF ganhou mais servidores, porque ele não tinha nem sei se ainda tem, se já tem, mas ele é um órgão que ele tem, que ele pega servidores de vários órgãos diferentes. E o ministro Moro, quando ele assumiu, ele já colocou um auditor fiscal, o Roberto Leonel, que era um auditor fiscal que trabalhava na inteligência da Receita Federal e fornecia informações com autorização judicial para o Ministério Público. É um colega extremamente experiente nessa questão de investigações que envolvem rastrear o dinheiro. Ele colocou esse colega, o Roberto Leonel, na chefia do COAF. Nós entendemos que foi um reconhecimento justo, e não só um reconhecimento, nós entendemos que o Roberto Leonel vai ser uma pessoa que vai conseguir trazer o trabalho do COAF para um nível... Vai ou seria, né? Vai ou seria, infelizmente. Seria, eu ia chegar nisso, né? Que infelizmente já está sendo... ele criticou abertamente uma decisão do ministro Dias Toffoli, que falava que o COAF só podia mandar informações globais. E ele falou com muita propriedade que, olha, informações globais, você não está... Se o COAF só mandar informações globais, ele não está cumprindo o papel dele, ele não vai conseguir ajudar em nenhuma investigação. O papel do COAF é mandar o que é atípico, operações atípicas. Se a operação é um dia só, esse entendimento do ministro Dias Toffoli, na minha avaliação, vai atrapalhar muitas investigações em curso e vai colocar em xeque a própria utilidade do COAF. Lembra a questão do meio ambiente também, né? Que ele agora exige que esses órgãos que fazem as fiscalização de desmatamento, essa coisa toda, enviem os seus relatórios diretamente para a mesa do Bolsonaro, para depois serem divulgados pela imprensa. Ou seja, isso já gera, não é, uma desconfiança por parte da mídia que recebe, o pessoal nas redações que recebe não sei se vai por e-mail, talvez um e-mail oficial, enfim, né? E o pessoal que da área propriamente dita, né, que discorda daquilo que está sendo divulgado oficialmente pelo Estado, né? Bom. E para os técnicos acaba sendo um desestímulo, né? Porque você vê que não vale a pena nada de sério que é feito, construído, complicado, né? É triste, é chato. Bom, meu caro Rafael Quaresma, estamos aí às vésperas do Dia dos Pais, que nunca é assim tão empolgante, né? Tão emocionante, lamentavelmente como o Dia das Mães, né?
mas é um dia importante para o comércio, menos que o Natal também. Menos que o Dia das Mães mesmo. Você vê que a gente está disparado, lá embaixo tá na lista. Os pais não estão com essa bola toda, né? Infelizmente. Não me incomoda muito, não, tudo bem, né? Mas o pessoal precisa ficar esperto, né? Tomar aí os seus devidos cuidados e o PROCON já atuando aí, né? A gente já fez, junto com a Fundação PROCON de São Paulo, através do Núcleo Regional, aquela verificação, fiscalização no comércio, muito mais com a natureza de orientação e educação do que propriamente punição. Embora quando há essa necessidade, também assim agimos. Aqui, Edgar, foram 20 estabelecimentos visitados e pela primeira vez, ao menos desde que eu estou lá à frente do PROCON 2013, que nós não registramos nenhuma irregularidade, nenhuma infração. Para mim isso é motivo de bastante satisfação, não é? Porque é sinal de que, assim, como falamos há pouco aqui das outras operações, as nossas aqui, elas também são impessoais, né? Quer dizer, lógico, há um critério no Dia dos Pais, lojas de apelo masculino, sapatos, enfim, vestuário, mas não loja A ou B, e sim uma verificação feita de forma impessoal. E dessa vez, pela primeira vez desde 2013, não registramos nenhuma intercorrência, nenhuma irregularidade. E você falou da data, a gente não está ranqueando aqui como Dia das Mães, Natal, etc., mas há um estudo da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, a CNDL, que mensurou e espera um impacto de 6 pontos percentuais, 6%, ao menos em relação à última data comemorativa do Dia dos Namorados, lá final de 12 de junho, não é? Então, não estamos com o mesmo ticket médio, a mesma análise do Dia das Mães, mas já há um incremento, já há um acréscimo em relação à última data do Dia dos Namorados. E quais são os cuidados? Em relação à melhora no comércio. Em relação à melhora no comércio. E aí o que a gente sempre aproveita para enfatizar? A questão de política de troca do estabelecimento, formas de pagamento, possibilidade para pagamento à vista, portanto um desconto, evitar, né? Eu sei que não se fala muito isso, mas era importante reforçar mais e melhor essa máxima de que não há uma obrigação de compra de presente, ainda mais se isso vai levar o consumidor a um endividamento, a gastar aquilo que não tem. Use a criatividade, pense em presentes mais baratos, presentes que você mesmo possa realizar ali sem que isso implique em gasto. Há muitos que acabam penalizando a sua própria situação financeira para cumprir isso que está no comércio. Então, evite compra por impulso, ainda dá tempo, faça o seu dever de casa, a sua lição de casa, pesquisando os preços, fique atento às formas de pagamento e, sobretudo, à política de troca, já que a ideia é presentear o seu pai. Os maiores perigos continuam sendo celulares e essas situações todas, né? Nessas datas, assim, celular compra pela internet, a gente registrou, acho que da última vez eu falei aqui, até a gente teve um aumento, já há um aumento mais expressivo no ranking de reclamações do PROCON, tanto na Fundação quanto no PROCON Municipal, de compras pela internet. Portanto, a questão relacionada a prazo para entrega, verifique, né, se o site, quando você fez a compra, estabeleceu uma data e se essa data está sendo respeitada, porque isso vem gerando um número crescente de reclamações. Muito bem. E se for necessário, PROCON... Se for necessário, está à disposição. Site, aplicativo, Disque Consumidor. Disque Consumidor, você tem aí? Tenho, 0800 779 0151. 779 0151. Que 151 é o PROCON de São Paulo, a gente fez o final aqui, 0151 é o nosso. Tem o atendimento presencial no Poupa Tempo e tem o posto avançado aqui da casa. Da casa também. Sempre é bom lembrar do posto avançado PROCON Unisanta, inaugurado no Dia do Consumidor do ano passado e que vem registrando as reclamações dos consumidores, não só do Boqueirão, mas aqui do entorno. Fica na Oswaldo Cruz, número 244, funciona de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. Pode fazer o registro aqui, pode fazer no Poupa Tempo, pode fazer pelo celular, tem o aplicativo do PROCON de Santos, ou pelo site do PROCON também, sempre para facilitar exercício de cidadania. Todo mundo aqui é pai? Sim. 4 papais aqui na mesa, né? Aguardando ansiosos, pelo menos uma lembrancinha, né? Exatamente. Vai gastar os tubos aí, se endividar, não tem necessidade. Bom, o Rafael tem filha pequena. Eu vou ganhar. Você também, né? Tenho uma pequenininha. O Santana já tem adulto, como eu. Vou primeiro também, na festa do Dia dos Pais e depois eu vou ganhar o presente. Eu já passei por essa. Isso aí. É legal, é legal. Faz parte. Fala, Santana. Flávio, eu vou aproveitar o finalzinho do programa, um tema um pouco cabeludo, que muita gente acha que a reforma da Previdência vai ser a salvação da lavoura, mas tem mais gente ainda que acha que a reforma tributária é mais importante ainda do que a da Previdência, né?
Existem várias propostas de reforma da tributária no Congresso aí, né? Mas eu queria que você, como especialista no assunto, que faz parte de uma categoria importante, por onde deveria se caminhar uma reforma tributária? Quais são os principais nortes? Em 1 minuto você consegue responder? Eu vou tentar. Eu acho que o principal é tornar os tributos mais simples. Então, por exemplo, hoje eu não consigo dizer quanto que essa caneca pagou de tributo, mas eu preciso ter um sistema tributário que eu olhe e fale, olha, essa caneca pagou tanto, se um empreendedor quiser saber, olha, que tributos que eu vou pagar, ele possa saber exatamente. Só que isso tem que ser aliado a um outro alicerce grande, que é o da justiça fiscal. Tem que ser uma reforma que faça com que quem pode mais, pague mais, e quem pode menos, pague menos. Então, eu acho que esses 2 pilares são os principais. Eu fico à disposição. Eu acho que é um assunto que a gente pode falar muitas horas inteiro, aqui, né? Assim. É verdade, sem dúvida nenhuma. Bom, chegamos ao finalzinho aqui do ponto de vista. Agradeço ao Flávio Prado aqui pela participação conosco, né? O vice-presidente do Sindifisco. Espero que as coisas se encaminhem cada vez melhor, para que não haja essa desconfiança aí de que a justiça continua sendo para uns, né? E não para os outros. Obrigado, sucesso. Obrigado pela Obrigado, Rafael Quaresma, mais uma vez com a gente aqui, né? Santaneiramente conosco. Segunda a sexta ao vivo, ponto de vista, sempre às 1h30 da tarde aqui na Santa Cecília TV. Reprise às 8 da noite a todos os papais, né? Um domingão, bom domingo, bom Dia dos Pais, saúde, tranquilidade, take it easy, né? E a gente volta na segunda. Tchau, valeu, gente. Obrigado.